Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Você que não é inscrito, se inscreva, é claro. Deixe os seus comentários, deixe o seu like aí e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao conteúdo do nosso canal. Você que está nos grupos aí, né, de WhatsApp da vida, de Telegram, compartilhe os nossos links nos grupos aí, né? E peço para que as pessoas se inscrevam, é claro, no nosso canal para nos dar esse apoio, tá bom? E é claro, hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho inclusive já uma playlist aqui no nosso canal, uma playlist onde a gente trabalha a crítica textual do Novo Testamento. Na verdade, é mais introdutório, né? Até porque eu não sou especialista no assunto, eu sou, como eu já falei em outros vídeos, eu sou um curioso e um estudioso do assunto, e eu tenho estudado grego exatamente para poder estudar crítica textual. Fica um pouco inviável você querer entrar nesse mundo do estudo da crítica textual e não saber ler grego, né? Pelo menos ler o grego. Por exemplo, eu traduzo muito pouco de grego. Algumas palavras assim a gente já decorou, a gente já sabe o que é que significa na hora. A gente pega alguns textos assim, já vê palavras que são tipo assim, né, a gente já conhece já da prática mesmo de leitura, já desde 2017 que eu venho estudando o grego do Novo Testamento. Então você acaba tendo um certo conhecimento já da área. E para estudar a crítica textual do Novo Testamento, e diga-se de passagem, quando a gente fala de crítica textual, a gente não está falando no sentido pejorativo, né, de criticar o texto, porque muitas pessoas têm elas têm uma aversão a essa matéria, porque elas já entendem crítica dessa forma, né, do sentido negativo da palavra, e não é isso. Crítica é no sentido de estudo crítico, um estudo minucioso, detalhado sobre aquilo. Então você pode ser crítico, exemplo da história da Idade Média, né? Você pode ser um crítico da história moderna, mas no sentido de que você estuda a fundo aquele assunto. Então é mais ou menos nesse sentido aí que nós falamos de crítica textual. Então, dentro desse estudo, e também nesses anos que eu já venho estudando o assunto, eu tive contato com várias pessoas que são sim especialistas já nesse assunto. A gente vem ouvindo alguns canais, tanto do lado majoritário, né, que é o lado que eu sigo, quanto do lado eclético, que também eu não desprezo ao todo. Eu vejo que há uma importância muito grande, principalmente nos especialistas da área, mesmo eu discordando de muitos pontos que eles ali defendem e que eles ensinam, mas a gente não pode desprezar. A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que estudar a linha eclética para poder a gente defender a linha majoritária, né? A gente tem que ter essa posição, tem que ter essa mente aberta para o estudo. E é claro que nesse tempo a gente vem aqui adquirindo alguns materiais que são ecléticos, né? E também os que defendem a linha bizantina. E então a gente acaba lendo, e aí hoje esse vídeo mais é para poder indicar esses materiais com assim linguagem até fácil, né, para poder se entender. Então eu vou aqui indicar alguns livros que eu acho que eu não fiz ainda, eu não fiz review desses livros ainda, até porque eu não li eles ainda de capa a capa. Eu leio assim, tipo, eu vou pegar sobre um tema, sobre assim, Papiro 66, exemplo. Então eu pego aqueles livros ali e vejo o que é que eles falam sobre aquele assunto. Eu vou, tipo, estudar sobre o texto bizantino, vou pegar esses livros e vou estudar sobre aquele assunto nesses livros. Então não é livro que eu pego e leio assim, de capa a capa. Até pode, porque eles não são livros tão grandes assim. Mas são livros que dá para estudar de forma tranquila. E o primeiro que eu quero indicar é esse daqui, da SBB, inclusive, né, o texto do Novo Testamento. Esse é um livro, é um clássico já. Esse livro
é do Kurt Aland e Barbara Aland, Introdução às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria e prática da moderna crítica textual. Então esse livro aqui é um livro, tipo assim, às vezes ele é bem técnico, porque ele traz alguns gráficos dentro dele aqui, que ele vai explicar sobre essa questão de manuscritos. E aí, ó, você vai ver, ó, que existem muitos gráficos, tá bom? Mas não são gráficos impossíveis de se entender. Mas uma coisa bacana também, que eu gosto muito desse livro aqui por causa disso, é que ele vai trazer, ó, muitas fotos de manuscritos, de traduções antigas, textos antigos, ó, os primeiros textos gregos feitos, ó, os textos ecléticos, é claro, né, texto crítico. Você tem aqui uma folha do Codex Alexandrinos, você vai ver aqui do lado, ó, que são os códices mais antigos que nós temos ali do século 4, 5. Então ele vai ter muito isso, cara. Aqui dos sinaíticos, tá? Ele vai ter muitos papiros antigos e até a forma como eles foram encontrados e como eles ainda estão até hoje. Você encontra aqui. Ele vai trazer também, ó, papiros bizantinos, é claro, ó, até mesmo tipo de letra bizantina, você vai ver aqui. Inclusive eu tenho a xerox de alguns papiros bizantinos ali do século X, século XI, que é com essa grafia já minúscula aqui, do grego minúsculo. Então ele vai trazer, né, ó, tipo esses gráficos aqui, ó, esses tipo de gráfico, tudo tem a ver com manuscritologia. Então esse livro aqui, ó, para quem está adentrando nesse assunto e até para quem segue o texto eclético, esse livro aqui é indispensável, cara. Você que é eclético aí não tem ainda esse livro aqui, adquira ele, porque ele é muito bom, é um livro muito bem feito, capa dura, feito pela SBB. Claro, eu ainda vou fazer review desse livro aqui no canal, tá? Mas eu só estou fazendo aqui uma dica, né? Mas esse livro aqui ele tem 364 páginas, capa dura, SBB. E também, assim, seguindo a mesma linha eclética, tem esse livro aqui também, que é um clássico também, né? Feito pela SBB também. E de capa dura, muito parecido com esse aqui, o mesmo material praticamente, né? Os dois, eles contêm o mesmo material, capa, de folha, muito bacana. Esse livro aqui é o do Wilson Paroski. Wilson Paroski, que é visto aí por muitos como o maior crítico textual do Novo Testamento da América Latina, né? O cara não é só do Brasil, não, é da América Latina. Eu já vi, por exemplo, outros falarem aí, outros e estudam, é claro, o grego e também a crítica textual. Outros apontam o Marcelo Berti como o maior crítico textual da atualidade. Mas é claro, são mais os batistas que vão dizer isso. Por quê? Porque o Wilson Paroski, ele é adventista. Então, eu acho que é mais por causa dessa treta aí, né, de denominação. Mas o Berti, cara, é muito fera também. Eu já tive contato com ele, assim, tenho até contato com ele pelas redes sociais aí. É eclético também. Eu não sou, mas a gente troca umas ideias. Ele foi muito gentil já comigo algumas vezes. Então é um cara muito gente boa, muito inteligente também. Aquela coisa, temos nossas discordâncias, mas a gente se respeita como cristão, tá bom? Então esse livro aqui do Wilson Paroski, ele vai trazer uma boa explicação sobre os textos do Novo Testamento também. É claro que ele vai fazer uma defesa ao texto eclético, que ele é eclético, então é normal isso daí. E sobre o texto bizantino, sobre o texto majoritário, você vê já uma certa defasagem nos argumentos dos ecléticos. Por quê? Porque o texto majoritário, o texto bizantino, ele já contém algumas obras mais atualizadas e aos quais os ecléticos eles não leram ainda praticamente nada sobre isso. Então eles, eu não sei se são desonestos
ou se é falta de conhecimento mesmo, eu não sei. Sei que às vezes eles falam algumas coisas em vídeos, em aulas, aí até em cursos, etc., que não é bem a realidade do que nós entendemos ser o texto majoritário. E, no caso, seguindo a linha bizantina ou a linha majoritária, nós temos alguns livros aí que foram lançados. Eu tenho um livro aqui que eu mandei imprimir aqui, é claro. Vou comprar ele ainda pela Amazon, porque nós temos ele lá. É esse livro do Paulo Anglada, Manuscritologia do Novo Testamento, História, Correntes Textuais e o Final do Evangelho de Marcos. É esse livro aqui, ó. Claro que ele está impresso aqui, mas você pode encontrar lá na Amazon. Ele está uns 30 e poucos reais, fora o frete, né? Aí, tipo, o frete aqui para mim, ele sai mais de 30 reais também, ou seja, o livro vai sair por 70 e poucos reais, então por isso que eu não comprei ele ainda. Mas é um livro que ele vai defender, é claro, né? Eu vou até colocar a capa dele aqui, ó, ficar melhor para vocês. Ele vai defender o texto majoritário como sendo o melhor texto do Novo Testamento. Claro que ali você vai ter um conteúdo que ele vai trabalhar mais a história dos textos. Por exemplo, ele conta a história do texto Receptus, do texto eclético e, por fim, do texto majoritário. E depois ele vai fazer, é claro, uma defesa ao final de Marcos capítulo 16, aquela polêmica sobre se o capítulo foi acrescentado posteriormente por algum copista ou se o final de Marcos, né, do verso 9 em diante, se ele é original. Inclusive eu já tenho uns 2 vídeos aqui que eu trato desse assunto aí. Mas fora o Paulo Anglada, nós temos o Dr. Wilbur Pickering, né, que é um erudito do texto do Novo Testamento. Ele lançou alguns livros em inglês que trabalha também sobre a defesa, não só do texto bizantino, é claro, né, mas do texto da família 35, que é uma família da região bizantina, ou seja, dos manuscritos da região bizantina. Então você tem várias famílias de manuscritos, algumas pequenas, outras grandes, e a F35 é a maior família de manuscritos gregos do Novo Testamento, praticamente. E ali então ele detectou ali que há uma harmonia muito grande entre esses manuscritos, ou seja, eles são praticamente idênticos. Então ele defende que ali naquela família foi onde Deus ele preservou o texto do Novo Testamento. Então assim ele já difere do texto Receptus, que também é bizantino, e do texto majoritário ao qual ele era. Ele era um seguidor e um defensor do texto majoritário, que inclusive está aqui, ó. Tenho ele aqui do lado, né, que é esse interlinear da cultura cristã, ao qual Pickering ele era um defensor, até ele conhecer, até ele estudar a F35, tá? Tá aqui, ó, essa obra que ele fez agora, inclusive ele traduziu aí o Novo Testamento já, os Evangelhos, para o português, diretamente da família 35, ou seja, do texto grego da família 35. Então aí o Pickering, ele é muito ferrenho naquilo que ele defende. E, inclusive, ele fez alguns livros, né? Eu tenho esse livro aqui, ó, qual o texto original do Novo Testamento, que a gente imprime lá no site dele. Eu não lembro agora como é que é o nome do site dele, eu acho que é Proust.com, uma coisa assim, Proust, e aí é em inglês, ó. E você consegue lá todos os arquivos que o Dr. Pickering ele defende. Você tem lá apostilas, você tem os manuscritos, alguns manuscritos bizantinos nesse site dele lá. E você tem inclusive esse livro lá para poder baixar de graça, né? Claro, eu imprimi. Você tem o texto grego da família 35 lá também para imprimir. No caso, eu imprimi, ó, esse livro vermelho aqui, tá vendo? Esse é o Novo Testamento grego da família 35, inclusive com aparato crítico feito pelo Dr. Wilbur Pickering. Mas nós temos também, por último, um livro que foi feito pelo Freitas. O Freitas vamos dizer assim, digamos ali, o discípulo do Pickering, né, que anda assim com o Pickering hoje. E eles fizeram esse livro aqui, ó, juntos.
sobre a defesa do texto da família 35, que é um texto aí que quem estuda a crítica textual tem que ter esse livro, tem que ler esse livro aqui, porque não adianta você falar, e digo até falar mal do texto bizantino, do texto majoritário ou da família 35, se você não ler esse livro, cara. Então é uma falta até de ética você falar de algo que você não conhece. E eu digo isso para os ecléticos. Então, se você quiser falar, você quiser atacar, tal, não sei o quê, mas antes leia os livros que nós temos aí à disposição em defesa do texto majoritário. Lembrando que o fato de a gente ser, no caso eclético, ser, no caso texto receptus, ou texto majoritário, ou F35, não faz com que um veja o outro como herege, cara. Vamos parar com isso, com essa besteira aí. Nós somos irmãos em Cristo e isso é o que interessa. Nós acreditamos na Trindade e naquilo que o Evangelho ele ensina, que inclusive em todos os textos ensina que Cristo é o Salvador do mundo, né? E que o Senhor ele o enviou para resgatar a todos, desde que creiam que ele é o Filho de Deus, tá? E veio para nos salvar. Então isso todos os textos falam, tá bom? Então é um vídeo um pouco longo, mas que trabalha um pouco essa temática aí, até porque faz tempo que eu não aqui trabalhava um vídeo sobre crítica textual. Então fica essas indicações aí de livro para você que é majoritário, eclético, F35, etc. Tá aqui essas indicações e espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Deus abençoe sua vida aí.